Por Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva. Bem-vindos a mais um Por Linhas Enviesadas, este num formato diferente, a partir do nosso casa. Eu e o Miguel, prontificámos e tentámos gravar, estamos a tentar gravar o programa, no fundo, com bastante atraso, para parecermos mais sérios e eruditos e por aí fora, não é? Pelo menos foi isso que nos aconselharam, e portanto estamos aqui com bastante livros de atraso, como é suposto. Hoje, pelas condições normais e por aquilo que todos sabemos, não podemos ir ao estúdio da Rádio Sines. No entanto, não queríamos deixar de fazer o programa Por Linhas Enviesadas, que será provavelmente o 9º ou o 10º, portanto já temos alguma experiência de Por Linhas Enviesadas. E temos como convidada a Julieta Aurora Santos. Já tínhamos falado sobre, no fundo, a possibilidade de se juntar a nós a um programa. Pensávamos que ia ser um encontro físico no estúdio da Rádio Sines, não foi possível, mas enfim, o efeito é exatamente o mesmo e o que interessa é termos aqui uma conversa que já queríamos ter há algum tempo. E, portanto, vamos falar sobre aquilo que vier à conversa, mas com particular enfoque nas matérias que a Julieta domina e que certamente poderá, enfim, explicar-nos aqui algumas coisas que estão a acontecer e que poderão acontecer de futuro também. E podemos prosseguir. A Julieta dispensa apresentações, toda a gente sabe quem é, fundadora do Teatro do Mar, fundadora da Associação Contra a Regra, fundadora do Centro Cultural Américo Nunes. Havemos de falar disso também alguns durante o programa. O encerramento ou não funcionamento momentâneo, ou por agora, do Centro Cultural Américo Nunes, uma perda para a nossa cidade. Mas vamos prosseguir, senhores, e quem vai começar parece-me que é o Gil, não é verdade? Espero que estejam bem, os que estiverem em casa a ver-nos e a ouvir-nos. Queria começar agora este programa por dar as novidades da Devaneio, que aproveitámos este tempo em casa para estudar mais, para ler mais e também para trabalhar para a Devaneio, em que resolvemos criar umas novas rúbricas no Twitter, por exemplo. A Devaneio agora cria Twitter, tínhamos só o Facebook e Instagram, também já estamos nessa rede social. Criámos lá 2 rúbricas que em princípio serão quinzenais. Numa delas publicamos as fotografias dos nossos seguidores, de quem quiser acompanhar a Devaneio, e publicamos essas fotografias das pessoas daqui da nossa zona, Sines, Santiago, Santo André, Porto Covo. Noutra rúbrica, também ela quinzenal, vamos fazer ao longo da semana várias recomendações de um livro, de um filme, de eventos, por exemplo, de um álbum, de uma música, e isso já está a acontecer. Essa rúbrica já começou, teve início esta semana. Segunda-feira fizemos do livro, quarta-feira fizemos do álbum e ontem, sexta-feira, fizemos da parte do vídeo, séries e filmes. No fundo era isto, era dizer que a Devaneio continua e para quem estiver interessado e para quem nos acompanha, dar aqui a novidade novidade ou não, de que o 3º número da Devaneio irá sair na altura que era esperada. E sim, vamos fazer os possíveis. Certamente que nessa altura ainda não vai estar tudo aberto, não é? Como gostaríamos, para fazer a distribuição da revista em formato físico, mas nos sítios em que for possível, que estiverem abertos, supermercados, mercearias, farmácias, vamos distribuir a revista. Quem quiser pode ter acesso lá mesmo em formato físico. Por isso esperamos que nos continuem a acompanhar e que continuem a interessar-se no nosso trabalho, porque nós continuamos sempre também a querer inovar e a querer trazer coisas novas. De resto é tudo. Se calhar agora passo... Queres que eu só acrescentar só uma coisa ao que tu disseste? Quem quiser ler a Devaneio número 2, nós disponibilizámos a versão digital, como agora não podíamos sair de casa já. E também acho que já estavam a esgotar as revistas, se não esgotaram já, não temos a noção. Estavam quase. E nós disponibilizámos o link no Facebook
para terem acesso ao número 2, como o João disse, em formato digital. Sim, de resto é tudo. Em termos de novidades, acho que queres acrescentar uma coisa. Sim. Só antes de passarmos aqui às perguntas, queríamos realçar aqui uma iniciativa da Associação de Carnaval de Sines. Até porque o Rui foi o nosso último convidado aqui na rádio, que viu o programa antes de entrarmos todos de quarentena. O nosso convidado foi o Rui Encarnação, presidente da Associação de Carnaval de Sines, e eles agora têm uma iniciativa para apoiar o Hospital do Litoral Alentejano e o Serviço Nacional de Saúde, em que as costureiras do Carnaval de Sines, as costureiras costumam fazer os fatos e assim para os desfiles, estão a produzir equipamentos de proteção. Depois vão ser entregues no hospital aqui de Santiago, no Hospital do Litoral Alentejano, e já sei, quando vi no Facebook, já contava com cerca de 30 voluntários. Quem quiser aderir e apoiar a associação, tanto podem fazer em casa. Sei que alguns estão a colar certas coisas, outros estão a cozer. Qualquer pessoa pode ajudar. Se forem ao Facebook da Associação do Carnaval de Sines, estão lá os contactos, o contacto do Rui, podem ligar para eles e podem ajudar nesta iniciativa. Acho que é bom, num momento como este, haver trabalho da comunidade para quem está na linha da frente, para apoiarmos quem está na linha da frente. Por isso deixamos aqui esta nota, acho que era importante. Mas não vimos só falar disto do vírus, até porque este programa é um bocado também para nos distrairmos desta altura. Exato. E se calhar passamos às perguntas, o que é que acham? Sim, então, vamos aí. Então, para a primeira pergunta aqui para a Julieta, queríamos ficar a saber como é que surgiu o Teatro do Mar, quem é que teve a ideia, como é que isto foi tudo criado? Nós estamos todos a aprender a comunicar de outras formas. Há bocado alguém dizia que isto era exatamente a mesma coisa. Para mim não é. Sou uma mulher do teatro, da proximidade, do contacto, da presença física, da energia. Portanto, preferiria muito mais estar em estúdio convosco e poder olhar-vos e sentir também a vossa presença do que estar assim, desta forma que é um bocadinho mais fria e mais distante. Mas pronto, estamos todos a habituar-nos a fazer as coisas de outra maneira. Não é? Agora, falando do Teatro do Mar, eu hoje tenho escrito umas coisas, todos os dias escrevo qualquer coisa, também como forma de purga, não é? De limpeza e de expiação daquilo que estamos todos a atravessar. E uma das coisas que estava a verificar é que a casa, o facto de estar em casa e estar fechada, a tua pergunta, a casa e esta permanência constante na casa, ela devolve-nos aquilo que fomos, não é? Porque de repente estamos a mexer em montes de memórias que estão cá todas, mas de repente se reavivam porque encontras um objeto, um postal, uma carta, uma fotografia. E se calhar dei-me conta das milhentas coisas que de facto nos acontecem ao longo da nossa história e a forma como olhamos para elas à distância, não é? Com esta distância. O Teatro do Mar surgiu em 86, nasceu em 1986, do ponto de vista formal, assinalámos assim, porque nos estreámos com um recital de poesia dedicado à mulher, naquilo que na altura era a sala de sessões da Câmara. E estávamos paralelamente em ensaios de uma peça de teatro que interrompemos para fazer esse recital no dia 8 de março de 86. E pronto, e que foi o dia do nosso aniversário. Fizemos agora 34 anos, mais do que aquilo que se calhar qualquer um de vocês tem, não é? E é verdade. Mas, e falando disso, eu fiquei mesmo muito honestamente muito contente quando vocês apareceram com o vosso projeto, porque achava que havia uma certa letargia na cidade e a esperança também nova, com capacidade para fazer coisas e sobretudo para pensar sobre elas. E o facto de vocês terem também apresentado o vosso projeto como um projeto que iria pensar a cidade e pensar sobre a cidade e pensar com a cidade, identifica-me imediatamente com isso. Na verdade é o que eu tento fazer com o meu trabalho também. Portanto, o Teatro do Mar começou assim.
em 86, como um projeto amador. Está na sua gente está o ator, encenador, figurinista, entretanto já falecido, o Vladimir Franklin. O grupo já existia informalmente quando já estava em ensaio de uma peça de teatro, quando o Vladimir chega a Sines. Ele tinha feito 20 e muitos anos de carreira em Lisboa, no cinema, no teatro e na televisão também. E chega a Sines, estava farto do meio artístico lisboeta e regressou um bocadinho às suas origens. Grande parte da família do Vladimir era de Santiago do Cacém. Ele vem parar aqui, me apresentado na altura, pela altura vereadora da Cultura, Eugénia Amador, e disse: olha, a Julieta está aqui com um grupo, eles estão para no antigo Centro Criativo Siniense. Vocês sabem onde é? Hoje, infelizmente, o Centro Criativo Siniense é um edifício muito antigo, quando a gente sobe em direção ao CRS até, não é? Sim. Fica do lado Centro Criativo Cinema, era a sala de cinema de Sines, onde as pessoas iam, uma das salas onde televisão, onde se podia ver televisão, havia uma televisão, mas isso já foi ainda um tempo um bocadinho anterior ao meu. Nós, o tipo Siniense, na altura, ocupámos o olho, e foi o nosso espaço de ensaios bastante tempo, e mais tarde a sede da Rádio Vendaval. Uma rádio local que apareceu quase em simultâneo com a Rádio Sines. Eles concorriam até na altura um bocadinho, que era bom, era salutar, era saudável, pareciam, porque fazia com que cada uma das rádios tivesse qualidade naquilo que fazia. Eu também tinha um programa. e já não lembrava disso. Tinha um programa que se chamava Do Outro Lado. Era um programa onde se lia texto, ouvia-se música e faziam-se entrevistas. E eu fiz algumas assim um bocadinho curiosas, inclusivamente às mulheres que trabalhavam nos bares de Alterno de Sines e faziam dança do varão. Também pode ser uma cultura de vaneio. A vaneio também vai surgir. Não, é sério. E pensei assim, mas que mulheres são estas, muitas delas estrangeiras? Oi, parece algum problema aí com a net. Um problema. E conheci algumas já fiz. Olha, parece que isto está a falhar um bocadinho. É a sua internet. Acho que é está toda a gente na internet assim. Nestes dias está tudo em casa, a internet falha muito. É uma chatice. Parece-me que já está a voltar. Já está a voltar. Mas eu nunca vos perdi. Vocês é que perderam a mim um bocadinho. Perderam a mim um bocadinho. Já está bom. Mas isto só para acabar esta história, que isto vão haver milhares de histórias por um meio, não é? Mas lembro-me perfeitamente de entrevistar uma mulher que teria já, se calhar, 40 e poucos anos e que fazia dança do varão e striptease num destes sítios, e que era fadista. Então tinha uma história de vida absolutamente inacreditável. Ela deixou que eu a entrevistasse e acabou a entrevista a cantar um fado, e digo-vos que foi uma experiência inesquecível estar dentro de um bar de Alterno, com uma senhora que tinha uma história tão interessante de vida para contar e um fado para nos dar no final. Qualquer pessoa tem uma riqueza dentro, que é preciso partilhar, não é? Claro. Mais vezes. É descobri-la também, não é? É verdade. Aos que estão de fora. Sim. E aos que estão dentro também, não é? Também. Miguel, não sei, queres continuar tu agora com as perguntas? Vou prosseguir com mais uma pergunta. Antes disso, queria só dar um achega aos temas que envolvem o Teatro do Mar, a sua parte mais artística. Se eu me enganar, a Julieta com certeza que me irá corrigir. As informações que eu tenho aqui são retiradas do site, portanto, à partida não me vou enganar por muito. Mas o Teatro do Mar foca-se muito, talvez, numa perspectiva de teatro mais contemporânea, envolve muitos géneros artísticos. Eu acho que isso, se calhar, é uma marca muito, muito própria, digo eu, na minha opinião de leigo. Mas
agora que for referido a idade do Tiago, os 34 anos, feitos recentemente, queria perguntar à Julieta que balanço faz destas mais de 3 décadas de existência desta companhia de teatro. Já falou mais ou menos como é que o projeto começou, mas talvez gostávamos de saber como é que foi mais, exato, desde os primeiros passos até aquilo que é hoje. Okay. Bem, a linguagem que temos hoje não apareceu por acaso, deriva de toda uma experiência que fomos tendo ao longo do caminho. Quando a companhia começou a construir espetáculos e a deixar de fazê-los só a nível local, para dar um crescimento que vai do local ao regional, do regional ao nacional e depois ao internacional, como vocês devem saber. Portanto, quando começámos a nível local e o projeto começou a solidificar-se um bocadinho mais, e os espetáculos começaram a ser solicitados por outros municípios, há um crescimento regional que depois resulta num crescimento nacional, por solicitação e por convite de outras autarquias. E nessa fase de processo, obviamente, sentimos a necessidade de uma permanência maior de elementos e iniciámos o processo de profissionalização, mas muitos anos para chegar até aí. A linguagem deriva um bocadinho quando nós começámos a viajar e na região e depois no país, havia uma falta gigantesca de auditórios, não havia muitas salas de espetáculos e muitas delas já tinham uma programação feita, mas eram muitíssimo menos. E nós demos por nós a fazer teatro na rua, que é muito diferente de teatro de rua. São conceitos diferentes. O que nós fazíamos era utilizar os espetáculos que fazíamos no palco, com esta ideia de parede e o uso do texto. O crescimento para uma linguagem mais universal, porque o texto não é absorvido da mesma maneira na rua. A rua tem muitos fatores de dispersão, o cão que ladra, a criança que chora, os carros que passam, etc. Há todo um envolvimento completamente diferente que não é compatível com o teatro que se faz numa sala em que as luzes fecham e o espectador está completamente concentrado naquilo que é iluminado e no que está a ouvir. E daí, pronto, começámos a evoluir para uma linguagem que se distanciava da palavra, pronto, explicitamente. Nós não recorremos à palavra na maioria dos nossos espetáculos, mas a palavra está implícita, não é? Porque há uma dramaturgia, há muita leitura, muito trabalho de investigação, muita discussão em torno dos materiais que estamos a trabalhar. Portanto, a palavra existe e há tantos escritores que também nos iluminam e nos ajudam, nos iluminam no sentido de nos abrem caminhos e nos alimentam também nos nossos processos. Mas é efetivamente uma linguagem que tem mais a ver com o corpo, com as linguagens do corpo e com os aspectos mais visuais do espetáculo. Na verdade, o que a gente faz é construir uma dramaturgia visual, mas emotiva, ou seja, há um caminho emocional no nosso trabalho que pretende comunicar dessa forma com o espectador, comunicar através dos sentidos, digamos assim, e essa projeção mais tarde chegar ao intelecto de outra maneira, mas a fazer sempre pelo caminho da emoção e do olhar. Exatamente. Daí também. Sim, força. Não, ia só terminar para te explicar a questão das multidisciplinas que derivam daqui, não é? No caso das linguagens do corpo, o teatro físico, a dança, o circo, não é? Que está tão associado ao nosso trabalho. E depois as outras, que são o vídeo, que nós temos muito do nosso trabalho é multimédia, não é? E as bandas sonoras são sempre originais, e todo o trabalho de criação com os intérpretes é um trabalho sempre muito relacionado com as emoções. Claro. Exato. E temos aqui, enfim, temos várias perguntas, vamos ter de selecionar, porque apesar de estarmos em casa, o programa vai ter mais ou menos a mesma duração. E nós sabemos que nestes momentos de crise, enfim, primeiro crise sanitária e depois crise económica, todas as áreas da sociedade são afetadas, mas normalmente as artes
por serem o parente pobre, entre aspas, do orçamento de Estado e por serem normalmente, por ser a área onde a generalidade das pessoas, dos artistas e dos técnicos vive de alguma maneira, enfim, relacionada com a obrigação de emitirem recibos verdes e por aí fora, e portanto as artes acabam por ser o parente pobre do orçamento. E nós queremos perguntar, numa altura em que se tem falado muito também da questão da parcela do orçamento que é dedicada às artes, que é o tal 1%, houve uma grande discussão a esse propósito, nós sabemos, evidentemente que os artistas e a generalidade da sociedade civil, diria, pelo menos de consumidores de arte, a exigirem, a pedirem que fosse dedicado uma parcela maior do orçamento para as artes, e aquilo que nós queremos tentar perceber é o seguinte: fala-se muito desse 1% e desse apoio que é dedicado às artes, de uma perspectiva teórica e abstrata. Nós queremos tentar perceber, com a Julieta, como a pessoa que está no terreno, qual é que é o resultado desse apoio, ou seja, se o apoio que é dado é ou não é suficiente, se é mais do que suficiente, se é muito pouco, em confronto, como é evidente, com aquilo que são as necessidades diárias, neste caso de uma companhia de teatro que tem, enfim, pessoas a quem tem de pagar porque são pessoas profissionais e que, enfim, dedicam a vida ao teatro, e o teatro é a profissão dessas pessoas. E queremos saber, no fundo, se estes apoios são ou não suficientes e em que estado é que está esta questão para a Julieta. Bem, havia tanto a dizer sobre isso, não é? Mas vou falar pelo menos daquilo que nos assiste a nós, a partir da realidade do Teatro do Mar. Obviamente que os apoios eu não gosto muito nem da palavra apoio, nem neste sentido, ou da palavra que também se usa muito, que é sustentar, não é? Porque são contratos que são realizados com a Direção-Geral das Artes, o Ministério da Cultura, nós e a Câmara Municipal, são as nossas duas principais fontes de financiamento, a par com uma terceira, que é a venda do nosso trabalho, a circulação nacional e internacional, que é uma parte bastante substancial da nossa subsistência, digamos assim. Olha, a questão do 1% neste momento não me parece que seja... não nos podemos focar na percentagem só do orçamento de Estado, mas se calhar no maior entendimento do que é esta atividade perante o público, para que as pessoas também possam entender qual é o bem que se produz. Eu acho que para que esse bem seja entendido e eventualmente vir a ser valorizado. Eu não posso deixar de falar mais de valores, nesta altura, de valores humanos, de entendimento de outras coisas, do que dos valores materiais. A vida de um profissional das artes é muito dura. É verdade. É preciso um amor extraordinário e uma dedicação extraordinária, porque ninguém tem um horário normal. Ninguém tem. Nós trabalhamos muito mais horas do que um trabalhador normal. E isto é uma coisa que pouca gente entende, não é? Temos muitas horas fora das nossas famílias também, com as turnés, com as viagens, para um ordenado que não se altera muito no final do mês, não se altera, não é? Independentemente do sacrifício e do esforço. Portanto, para além de teres que amar muito a tua profissão, tens também que ter um enorme espírito ou uma enorme consciência daquilo que tu efetivamente estás a produzir, o que é que tu estás a dar. Nós estamos a viver um tempo de confinação, em que estamos fechados em casa, em que o consumo não se tornou, aliás, só os consumos de bens essenciais é que se tornaram a nossa prioridade. Mais do que nunca, e agora muito também através dos meios de comunicação, nos chegam os filmes, a música, o pensamento, né, de artistas do mundo inteiro, e também este virar para dentro em que estamos todos também nos obriga a uma reflexão maior sobre aquilo que é importante e se é realmente tudo material, não é? E eu acho que esse é o lugar das artes, que é um lugar muito pouco entendido, não é um lugar material. E ainda por cima a mim,
que é o teatro, não é? Que é uma coisa presencial, é efêmero, não fica registado. Um livro persiste, um disco pode persistir, o teatro é vivido naquele momento, é uma partilha que se vive naquele momento e o rasto que cada um, os que estão a dar e os que estão a receber, retira dessa experiência. O teatro tem a desvantagem de não poder estar sempre a ser consumido, não é? Ao contrário da música e dos livros, o teatro se calhar sofre um bocadinho por aí. Se calhar é uma desvantagem em relação a outras artes, não sei. Desvantagem no sentido de em termos sim, falando do ponto eu às vezes desvio um bocadinho das questões, ou pelo menos levo-as para outras linhas de pensamento em que posso andar, e vocês, se acharem que eu me desvio muito ou que falo demais, digam, está bem? Não, era aí que a gente queria chegar. Mas do ponto de vista económico, no caso do Teatro do Mar, nós, com 34 anos de existência e desde 99 profissionalizados, e o facto de vivermos fora de um grande centro, nós estamos em Lisboa, estamos fora e precisamos de viajar, obriga-nos a ter uma equipa permanente, ou seja, uma equipa o ano todo. A maior parte das nossas pessoas, nós somos 9, 2 são a contrato, mas um contrato que se tem renovado e que se renova no final deste ano outra vez, e os outros são quadro, portanto fazem parte de um quadro permanente. Nós fazemos contratações extra, esta equipa de 9 pessoas, que já é uma equipa considerável, sim, e que mesmo assim não chega a todo o trabalho que temos para fazer. O que fazemos é contratar pessoas em áreas específicas, seja na área da música, ou alguém que venha na área da interpretação, que se junta aos nossos intérpretes, pronto, noutras áreas artísticas, e aí sim, são contratações pontuais a recibo verde. Mas nós, Teatro do Mar, sustentamos uma estrutura humana com 9 pessoas, com tudo o que vocês podem imaginar, né? Com os impostos, com toda uma transparência de contas que é apresentada à Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura anualmente e também à Câmara Municipal, etc. E contratos assinados com a Direção-Geral das Artes e com a Câmara Municipal de troca de serviços em troca de um valor que é pago gradualmente ao longo do ano. Portanto, isto no sentido de dizer, ok, apoio, mas pronto, nós pagamos com o nosso trabalho, não é? Portanto, é uma troca de serviços, digamos assim. Mas é o que nos sustenta, não é? A garantia de existir é o que nos sustenta. Claro. Felizmente, agora com a história esta situação do Covid-19, é público, a Direção-Geral das Artes pretende manter os contratos que tem com as estruturas artísticas. Obviamente que estes contratos, porque há sempre as duas partes, nós estamos a avaliar e eles estão também a avaliar connosco de uma forma muito presente. Ok, pagamos, mas isto não é cancelado, é adiado, é revisto. E, portanto, nós até temos uma pergunta depois sobre isso, mas se calhar vamos agora para o intervalo, que temos que fazer um intervalozinho e depois se calhar até voltamos com essa pergunta. Nós tínhamos parado mesmo como é que esta situação, como é que o Teatro do Mar estava a viver nesta situação. Okay. Então vamos para o intervalo, até já. Por Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva. Regressados que estamos do intervalo, vamos prosseguir a nossa conversa com a nossa convidada, Julieta Aurora Santos. Ficámos no ponto da situação atual das artes devido à pandemia do coronavírus, que apanhou muitos grupos de surpresa, incluindo a Devaneio. Queria pegar por aqui, continuar a conversa, como é que o Teatro do Mar, que planos é que tendo em conta este contexto? Se tiver espetáculos cancelados... ou adiados? Temos as três coisas. Temos espetáculos que estão cancelados,
temos espetáculos que estão suspensos, ou seja, até ver poderão vir a ser adiados, e alguns foram efetivamente adiados, mas também não sabemos se efetivamente irão a ser concretizados, não é? E isto, pronto, tem um efeito devastador a nível económico na estrutura, porque, como eu vos disse, dependendo de 3 fatores, que são o que vem da DG Artes Câmara e as vendas, pois sem vendas é muito complicado. Portanto, o que nós vamos tentar fazer e nós estamos neste momento em teletrabalho, porque é possível fazer teletrabalho. A partir de uma determinada altura no teatro é impossível, temos que passar a trabalho presencial, não é? Nós agora temos um adiamento de uma série de atividades, algumas estão suspensas, e estamos a trabalhar online, temos diferentes grupos de trabalho para uma criação. Portanto, por exemplo, estou a trabalhar com a equipa de cenografia, que tem que se discutir os conceitos, fazer trabalho de investigação, partilhá-lo, fazemos as reuniões, fazer os desenhos, maquetes, portanto, desenho técnico de viabilidade de construção, etc., orçamento. Portanto, estamos a desenvolver esse tipo de trabalho, e também com os intérpretes fazer um trabalho de dramaturgia que vai sendo acompanhado. Portanto, e há outros projetos mais para a frente que já estão a ser trabalhados agora. Portanto, o que nós estamos a tentar é, mal possamos estar presentes, não é, uns com os outros, voltarmos à vida, não é? Porque vamos precisar de voltar à vida. Até lá, vamos ver, porque tendo a continuidade do pagamento da Direção-Geral das Artes, porque seria um descalabro imenso, enorme, um desastre tremendo, haver um corte dos apoios dos quais dependem tantas pessoas, não é? São milhares de pessoas que dependem dos dinheiros que vêm da Direção-Geral das Artes, não é? E destas pessoas dependem muitas outras, que são as famílias, não é? Eu digo, praticamente, no caso do Teatro do Mar, praticamente toda a gente tem família, portanto ficar sem ordenado seria privar as famílias também de muita coisa. Portanto, há uma diretriz do governo clara em manter esse apoio, digamos assim, manter os pagamentos para que possamos sobreviver, avaliando a forma como estamos a trabalhar e como é que podemos depois repor uma quantidade de atividade no futuro, assim que for possível fazê-lo. A mesma coisa com a Câmara, portanto a Câmara ontem decidiu e já tornou público que vai manter, assinou todos os protocolos que tinha com todas as associações e entidades locais que apoia normalmente, onde nós nos incluímos. E obviamente nós mandámos já um plano de atividades retificado, programado para o segundo semestre do ano e dando contas do que é que estamos a fazer neste momento. Portanto, estamos todos a viver assim, literalmente numa corda bamba, né? E vamos tentando fazer o nosso melhor dentro destas condições e tentar sobreviver, como toda a gente. Há poucas certezas nesta altura. Acho que ninguém tem, não é? Acho que nós olhávamos... Nós, e vocês então, meu Deus, quer dizer, todos nós olhávamos para as coisas, conseguíamos olhar para as coisas para a frente, não é? E agora uma névoa. Tudo que estava planeado tem de ser repensado. Sim. Nem creio que neste momento ainda haja uma total capacidade para repensar o futuro. Mais ou menos, tentas fazer um desenho disso, mas claro, na verdade... Estás a fazer esse desenho e a pensar simultaneamente, será que... Claro. É verdade. Nós na Devaneio também estamos a sentir um bocado disso. Já tínhamos preparado a Devaneio número 3 e até a Devaneio número 4, que pois acredito, calhava mais ou menos na altura do festival, e estamos a repensar tudo. Vamos ver como é que vai ser, já que não conseguimos ter certezas de nada, isto é um bocadinho complicado. Mas pronto. Temos que viver cada dia, não é? E procurar aceitar as coisas como elas são. E pronto. Julieta, a minha questão agora vem no seguimento daquela retrospectiva que tu fizeste há bocadinho, depois da pergunta do Gonçalo, sobre as dificuldades de trabalhar no teatro, no mundo do teatro em Portugal, num país em que se calhar pensa-se mais na questão económica e financeira do que no apoio à cultura, o que, a meu ver, se calhar é um erro.
E uma coisa que eu te queria perguntar era por onde é que passa essa mudança? Eu penso que poderia passar pela fecundação do gosto das artes e da cultura logo nas crianças, nessa faixa etária que está mais aberta a criar uma simpatia e depois a querer enverdar por essas áreas, em vez de se interessarem mais só pela parte científica ou económica. Se calhar faz falta esse apoio. A pergunta era como é que tu vias isso, essa importância de ter as disciplinas como expressão dramática, por exemplo, e outros investimentos para melhorar a cultura, que é uma base bastante importante do país, que não é a cultura que deve servir para nós termos uma boa parte económica e financeira, deve ser o contrário, deve ser essa parte económica e financeira as bases para ao fim termos um país com muita cultura e pessoas que pensam e que fazem o que gostam. Nós, praticamente desde a nossa gênese, que damos formação e que trabalhamos com crianças e com adolescentes e, em algumas fases, até com idosos também. Portanto, temos um serviço educativo chamado como tal há mais de uma década, embora antes já trabalhássemos com as escolas, ao nível do teatro e da expressão dramática. Depois, com o surgimento das AECs, esse trabalho ficou da responsabilidade das autarquias, o trabalho que era feito diretamente nas escolas, e nós passámos a trabalhar de outra maneira. Nós temos um serviço educativo que tem oficinas de teatro que funciona todos os dias em horário pós-escolar e pós-laboral para crianças e para adolescentes, e que é frequentado por cerca de uma centena de alunos, na sua totalidade, todo o ano letivo, e no final de cada ano temos apresentações pontuais com eles, e no final do ano letivo fazemos assim um espetáculo maior com a envolvência de toda a gente. Portanto, há muito tempo temos essa preocupação, não só esta coisa de passar o testemunho, porque muita gente pensa, o meu filho tem muito jeito para o teatro, mas a prática da expressão dramática transcende aquilo que nós possamos achar que é um jeito ou um talento, embora também possa ser, mas não é o principal objetivo. Para já, contribui enormemente para o desenvolvimento psicofísico e motor, e depois há toda uma aprendizagem, sobretudo sobre si próprio, sobre o outro e sobre trabalhar e estar com o outro. Portanto, isto é muito importante eu penso que como base de formação para qualquer ser humano. E longe das famílias, num outro contexto em que precisas lidar com quem não conheces, com quem não estás todos os dias, etc, etc. Através de processos criativos, através da imaginação, através do corpo, através do contacto, através do afeto. Não é? E isso produz base para a personalidade, para o caráter, que só pode contribuir para que sejamos melhores indivíduos, não é? Portanto, começa logo pelo que faz, fomentar esse interesse, não é? Sim, e de não terem, nós estamos sempre abertos, e há muitos pais que fazem isso, de termos aulas que são experimentais, em que a criança vai, ou o jovem vai, experimenta, está livremente, e depois entra ou não em algum dos grupos de trabalho. Tem sido muito bom, porque, por exemplo, o caso, eu acho que é um trabalho de ensino muito bom com a infância. Tanto o Serviço de Educação da Câmara como o Serviço Educativo do Centro de Artes. Eu estou a falar ao nível na área da cultura, não é? Principalmente, mas que estão a fazer um trabalho muito importante de base e de formação, porque o desporto também faz. As práticas desportivas também criam laços e também criam dinâmicas e também são muito importantes para a formação dos indivíduos. Mas eu estou-me a referir mais a esta área em particular. Eu acho que é um trabalho para a infância que eu acho bastante razoável, e se compararem com a cidade em redor, nós temos um trabalho muito interessante feito também pelas escolas com os miúdos. Acho que há uma faixa etária mais esquecida, e nós como companhia
e como estrutura gostaríamos de pensar mais e de trabalhar mais com essa, que são os adolescentes. Que é a adolescência, pois. Sim. Sim, há muito pouco trabalho feito com adolescentes, há praticamente nenhum espaço onde lhes seja dada voz e possibilidade de escolha e estímulo à iniciativa, não é? Não há espaços para adolescentes na cidade, que é uma coisa que a mim me assalta muitas vezes, no sentido em que me preocupa. A Casa da Juventude, por exemplo. Que poderia ser um projeto maior, mas isso tudo também obviamente depende de financiamento e de vontades políticas. Mas isto é uma realidade. Eu tenho sobrinhos adolescentes e pergunto porque é que... Exato, se calhar era igualmente importante onde é que nessa vão? altura. Onde é que vocês vão? Porque a adolescência é uma altura também complicada, não é? Onde é preciso tomar decisões e há sempre períodos de raiva e fora de encontrar um rumo na vida, e se calhar terem esse espaço para as artes, por exemplo, o teatro, que é uma arte onde existe muita liberdade, se calhar era importante para esses jovens terem outro caminho para perceberem o que é que gostam de fazer, serem apresentadas essas alternativas. Sim, eu, por exemplo, acho que nós temos aqui na Casa da Juventude pessoas a trabalhar com bastante capacidade e que têm feito um esforço tremendo também para conseguir. Mas é uma faixa etária não só difícil de alcançar, que nem sempre é fácil de chegar aos adolescentes. A minha adolescência foi um bocadinho mais atrás do que a vossa. Vocês acabaram de sair dela, têm uma memória muito mais viva, digo eu, mas eu lembro-me bem da adolescente que fui bastante rebelde e com uma grande dificuldade também às vezes de me envolver nas coisas, só que havia um sentido de comunidade, um sentido de grupo e de partilha e espaço onde nos encontrávamos, não é? E o facto de também não podemos comunicar à distância com a mesma facilidade como se faz agora, à distância física, fazia com que nós estivéssemos muito mais uns com os outros. E falta imenso esse espaço, a criação de um espaço onde os adolescentes possam estar, fazer e receber coisas, ou então pô-los a falar, não sei o que é que eles... pô-los a falar. Eu às vezes faço isso com os que conheço, tento aprofundar às vezes algumas coisas e têm tanta coisa para dizer. E acho que era muito importante fossem escutados, não só os adultos como eu, mas irem buscar pessoas que são muito mais novas e tentarem perceber um bocadinho a visão que têm sobre o mundo, sobre a sua cidade, sobre eles próprios, sobre a forma como se organizam e o que é que procuram. Diferentes perspectivas. Tanto como a infância, estavas tu a referir há bocado, a questão de começarmos a educá-los, é uma faixa etária que também deve ser bastante considerada. Exato, nós tentamos fazer um bocadinho disso na Devaneio, com a oportunidade de eles publicarem os seus textos, fotografias, se eles sentirem que estão dispostos a essa exposição, têm sempre esse espaço para aquilo que eles querem dizer, para aquilo que eles querem mostrar que fazem, que gostam de fazer, e nós tentamos dar essa forma, essa abertura. Vocês não sentem, por exemplo, que é difícil a montanha chegar ao Maomé? É bastante difícil. Nós temos reparado nisso agora, principalmente com o Twitter, que nós achávamos que os jovens iam se interessar bastante pelo nosso conteúdo, mas se calhar não é bem assim. Se calhar tem de haver mais investimento, mais tempo, até finalmente eles se perceberem, porque existe já um certo interesse enraizado, parece-me a mim, em que os jovens se interessam mais pelas coisas atuais e para além das questões das festas, etc. Em termos de cultura, pelas questões atuais, as séries que vão agora, etc. Se calhar, quando tentamos fazer uma abordagem de algo que não é o de agora, os jovens já não se interessam tanto. E é difícil cativar o interesse dos jovens, mas acho que é uma luta que vale a pena, por isso acho que foi essa a principal causa que nós resolvemos criar a Devaneio, e foi por eles, foi por os jovens. Sim, Gil, e ainda sobre isso, só para dar uma
apontamento a esse respeito. Nós sabemos que tivemos muita dificuldade do primeiro para o segundo número em encontrar jovens aqui em Sines que quisessem participar. E até ficar um bocadinho, de alguma maneira, tristes, porque pensamos que ia ser difícil continuar a chamar mais gente para este projeto em Sines. Mas isso foi uma primeira abordagem só, porque a partir de determinado momento, a partir do momento em que nós conseguimos chegar aos jovens e conseguimos explicar de facto aquilo que queremos e conseguimos que eles nos ouçam, há de facto muitos que alinham neste projeto e em projetos semelhantes, e eu parece-me, e não encontro também daquilo que a Julieta disse, que o importante é não se baixar os braços e insistir-se um bocadinho mais, porque quando se desiste na primeira tentativa, na primeira frustração ou na segunda, aí é que é certo que não vão haver resultados, e nós temos percebido que nesta relação com os jovens começa a haver sucesso quando insistimos mais e de uma forma mais evidente. Se calhar no Twitter não é o melhor lugar para insistir com um certo tipo de conteúdo, como o Gil disse, e é verdade, mas pronto, acho que o segredo aí é também nós tentarmos direcionar um bocadinho melhor o conteúdo e tentarmos também sermos capazes, como a Julieta dizia, de nos adaptarmos o conteúdo que queríamos mostrar a um público que está à espera de uma outra coisa e não dar aquilo que eles querem, aquilo que eles estão à espera, mas também não darmos exatamente o produto como nós queríamos dar, porque se o dermos como queríamos dar, à partida não vamos chegar a tanto quanto gostávamos. E portanto acho que é também aí um equilíbrio que é preciso encontrar sobre isso. Sim, mas já me alonguei, agora Sim, Julieta. E faz parte do crescimento de um projeto, não é? Vais experimentando, vais encontrando novas formas de comunicar, como é que eu posso chegar a estas pessoas, não é? Como trazê-las até cá, como pô-las a pensar connosco. E faz parte do crescimento, acho eu. Eu acho que está em bom caminho. Como? Não percebemos agora, Julieta. Se isto parou um bocado... Estava a dizer que sim, que fazia parte do crescimento, no caso do vosso projeto, e que me parecia que estava no bom caminho. Sim, vamos ver, espero que sim. Sim. Agora regressando ao Teatro do Mar, se calhar aqui uma última pergunta, que o programa já está quase a chegar ao fim. A Mostra de Artes de Rua já começa a ser um evento muito conhecido em Sines, em que a população adere muito. Em 2020, agora este ano, podemos esperar a Mostra de Artes de Rua em setembro. E queria que a Julieta nos falasse um bocadinho sobre isso, como é que sei que vêm artistas de outros países, de Espanha. Sim. E assim nós vimos que vinham artistas de outros países. Como é que funciona a organização deste mini-festival, se posso chamar assim, deste evento? Bem, agora para 2020 nós estamos a trabalhar na mesma, mas há toda uma imprevisibilidade em relação à possibilidade da MAR ser feita ou não. Mais perto do mês, eu penso que em julho não podemos adiar muito mais para garantir que se se faz ou não, e mesmo assim não sei se não será tardio. Inclusivamente, todo o trabalho que temos que fazer com a autarquia, etc., não é muito iniciado, porque ninguém sabe se há possibilidade de acontecer. E depois também há a questão da mobilidade dos artistas em território nacional, é mais fácil, mas todos podem vir de fora. E a questão financeira, obviamente, se coloca. Portanto, nós queremos muito fazer a MAR, mas a MAR é como uma experiência para os artistas que cá vêm e uma experiência para os espectadores que a assistem, de proximidade, não é? E estamos na rua. Portanto, esta garantia de que as pessoas já estão disponíveis nessa altura para estar na rua e para estar estarem no espaço público, estarem umas com as outras, sem um sentimento de medo, sem querer aproximar-se demasiado da outra pessoa. Qual é o clima? Como é que vamos estar naquela altura todos a viver de novo as nossas vidas? Não sabemos. Então essa imprevisibilidade também dificulta uma ideia de programação. Percebe? Se há haver que programação. E se de facto vale a pena fazer alguma coisa, mesmo que seja menor, se ela não for a experiência boa que tem sido até agora. Isso é muito importante pensar. Exatamente, isto é sempre um interregno, não é o fim de nada, e é também se calhar uma adversidade que, se tivermos o engenho suficiente para isso, podemos transformar na medida do possível numa oportunidade nova. Nós gostávamos muito. Sim, e enfim,
Não vai ser possível termos o FMM este ano, mas esperemos conseguir ter a Mostra de Artes de Rua em setembro e estamos otimistas no geral. Acho que estamos otimistas, enfim, pelo menos é um estado de espírito e se podemos escolher entre o otimista e o pessimista, se calhar escolhemos o otimista. E, portanto, acho que estamos no fim do programa, não é, senhores? 55 minutos, temos de acabar. Sim, Tínhamos aqui matéria para mais, se calhar, 2 programas, se calhar fazemos outro programa com a Julieta no futuro. Temos de agradecer à Julieta por ter vindo. Exatamente. Obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigada a vocês e pelo trabalho que têm estado a fazer. E persistência e resiliência são as palavras que vos deixo. Exatamente. Obrigado à Julieta e obrigado também à equipa da Rádio Sim, que possibilitou a transmissão deste programa e pronto, e nós agora mantemos-nos em casa e talvez daqui a umas semanas já nos possamos ver todos outra vez novamente e portanto até à próxima. Ainda temos um anúncio a fazer. É verdade, Gil. Estava a aguardar para ti, Gil. Estavas a guardar para mim, ok. Sim. Então, uma das coisas que pensámos agora, uma das novidades que temos da Devaneio é que estamos a pensar fazer uma rúbrica também aqui dentro da Rádio Sinos, dos nossos programas de Colunas Enviesadas, e estamos a aceitar músicas gravações das pessoas também daqui da nossa zona, que nos seguem no Twitter, que queiram ter a sua prestação passar na Rádio Sinos para nos enviarem para o nosso mail. Podem ver essa informação no Twitter e como já tivemos pessoas a passar, vamos passar agora uma música que foi a primeira que nos enviaram e então é tudo para acabar. E pronto, adeus, até à próxima. Adeus e até à próxima. Obrigada. But I can get enough of you on it. That's right.
Prolíneas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva.